Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Felizes? Cheios? Ricos? Prazer estar convosco, uma alegria. Obrigado, pastor Alex, pastora Luciana, a todos aqui da IBTA. Certamente o Senhor Deus tem uma palavra para o seu coração. Que noite singular da presença de Deus neste lugar. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus, capítulo 8. Vamos ler do 5 ao 13. Mateus, capítulo 8. E nós vamos ler do 5 ao 13. Quero externar, antes da leitura, a minha gratidão a esta igreja, a sua pessoa, pastor Alex, e a sua esposa. As primeiras agendas aqui, se eu não me engano, foi o Tiago Nonato que fez a indicação. E ao tempo que o Senhor me agendava, a igreja, era um acolhimento de Deus para a minha vida. E certamente, cada vez que eu tive a oportunidade, as oportunidades disseram para mim: continua, em um tempo muito difícil. E eu reconheço e sou muito grato. Deus vos abençoe. Mateus capítulo 8, do 5 ao 13, todos acharam? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Podeis assentar, queridos. Amém. Querida igreja, nós estamos diante de um texto bem conhecido, a cura do criado do centurião em Cafarnaum. Centurião, aquele que cuida de 100, era um capitão romano que cuidava de 100 soldados, e este centurião morava na cidade de Cafarnaum. Jesus em missão, quando ele está entrando em Cafarnaum, outro evangelista completa dizendo que os discípulos falaram para Jesus do centurião. E quando Jesus está entrando, o centurião vem ter com ele e comunica uma necessidade
gritante e familiar. Meu criado está em casa e ele é paralítico e violentamente está atormentado, ou seja, uma deficiência física, paralítico, e também um escravo da opressão demoníaca, violentamente atormentado. E aí, ele comunica para Jesus. Jesus fala assim: eu irei na sua casa e vou dar saúde ao seu criado. Ele então: não, mestre, não é necessário. Eu sou um homem de autoridade, eu sou um centurião romano. Eu tenho 100 soldados que eu dou ordens, e eu digo a um: vai, ele vai. Eu digo ao outro: vem, ele vem. Eu conheço de autoridade. No meu mundo, que eu governo, quando eu falo, as coisas acontecem. Mas eu percebi que o mundo que o Senhor governa, quando o Senhor fala, as coisas acontecem também. Então não precisa de vir até minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado, e maravilhou-se Jesus, ele ficou encantado. Eu creio que Jesus fez assim: é demais para minha alma o que eu acabei de ouvir desse homem. E aí ele vira para os discípulos, para a multidão, e fala assim: quer saber? Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Ele está dizendo: a fé que eu encontrei em Roma agora, num pagão, eu ainda não encontrei dentro de Israel. Eu imagino que os discípulos têm que engolir seco. O que o mestre está dizendo? Que esse centurião romano tem mais fé do que eu. E Jesus continua: mas virão muitos do Oriente, do Ocidente, vão assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino, vocês judeus, serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí ele volta agora para o centurião e fala assim: vai, e seja feito conforme a tua fé. Imagina, um belo dia, o céu decidir falar assim conosco: apenas continue, vai ser feito conforme a sua fé. Imagine Jesus dizer para você: pode voltar para casa. Hoje, o que vai acontecer na sua história é conforme o que você crê. Sua fé determina seu milagre. Vai ser conforme a sua fé. Essas palavras aqueceram a minha alma. O céu decidir que o que vai acontecer conosco é conforme a nossa medida de fé. Se hoje Deus decidisse nessa sexta-feira que vai ser conforme a tua fé, o que vai acontecer na sua casa? O que a IBTA vai viver se for conforme a sua fé? Alguém pode dizer: nu, pastor, vai explodir. O outro pode fazer assim: vixe.
estou sem fé. De vez em quando, o céu decide que o resultado é conforme a fé. Significa, igualzinho você creu, vai acontecer. E aí eu fiquei pensando nisso, e permita alguns desdobramentos. Primeiro, se o céu decide que é conforme a nossa fé, eu sei que você tem um turbilhão de adversidade, mas quem encontra contigo no dia a dia, percebe lamento ou encontra fé? Jesus encontrou com ele entrando em Cafarnaum. Jesus poderia encontrar um homem assim: não acredito mais, estou revoltado. Diz Lucas que ele amava muito o criado. Então Jesus poderia encontrar um homem assim: olha, você tem um filho, um criado que ama como filho, que está paralítico e atormentado, vai perguntar para mim se estou bem? Ele tem todas as razões para carregar lamento, para carregar lamúria, para carregar depressão, para carregar tristeza, mas sabe o que ele carrega? Fé. Você já encontrou com alguém que carrega fé? A vida, e desculpa a expressão, a vida está literalmente esculhambada. Você encontra com a pessoa e ela está dizendo: mas Deus vai fazer algo. Você encontra com ela e ela está profetizando que Deus vai fazer. As pessoas que carregam fé não carregam angústia. As pessoas que carregam fé não carregam murmuração. As pessoas que carregam fé não carregam crítica. Elas carregam esperança que o céu vai socorrer elas. Você veio para o culto esta noite, é a sexta-feira da semana profética. O que você trouxe? Você trouxe fé? Porque se você tiver trazido fé, Jesus está aqui dizendo pela sua palavra: vai ser feito conforme a tua fé. Aleluia. Eu amo um testemunho que eu sempre conto, de sentar na casa de um pastor, presidente de um grande campo, lá em Ribeirão Preto. E quando eu sentei na mesa, uma família muito bacana, nós jantando, todo mundo dando risada, depois de um grande congresso, e ele virou e falou assim: você deve pensar que nós estamos felizes, pastor Josué. Eu falei: não, eu não devo pensar, eu tenho certeza. Olha a família do senhor, olha que bênção essa noite. E ele falou: nós não estamos felizes. E eu falei: por que não, pastor? Ele falou assim: está vendo ali minhas duas filhas? Uma tem 10 anos de casada e a outra tem 9 anos. As duas são estéreis. E o médico diz que elas não vão gerar. Eu falei para ele: pastor, vamos jantar? Depois da janta a gente ora. Mas eu falei, pastor Alex, aleatoriamente. Quando acabou a janta, que eles vão me levar no hotel, ele fala bem grosso, ele fala assim: reúne aqui, família, pastor Josué vai orar pelas meninas. E eu pensei, meu Deus, o homem levou a sério o negócio. E quando ele reuniu a família, o Senhor Deus me toma. Assim diz o Senhor: conta 12 meses, e minhas duas filhas terão no braço o fruto do ventre. E aí eu fui embora para o hotel falando: Jesus, segura essa aí para mim agora. E passado 12 meses, eles me chamaram para pregar lá. E quando eu levantei da oração, que eu olhei, o pastor falou: olha lá minhas duas meninas, olha lá minhas duas netinhas.
vai ser feito conforme a tua fé. Você está carregando sua esterilidade, ou você está carregando a esperança do teu milagre? Decide o que você traz para o culto, porque o céu vai reagir ao que você traz para o altar. Vai ser feito conforme a nossa fé. Então 2026 nós vamos ter um crescimento integral. Vai ser feito conforme a nossa fé. Significa que o nosso chamado vai viver uma dimensão. Permita, eu estava essa tarde orando, e eu fui muito franco com Deus, enquanto orava, e falei: Deus, eu estou indo pregar mais uma vez, hoje é lá na IBTA, é mais uma agenda, Senhor. E aí eu prego, eles ouvem. O Senhor só tem isso para nós? O Senhor não tem algo extraordinário, como nos batizar no teu Espírito? O Senhor não tem algo extraordinário, como curar, literalmente, de traumas, feridas? Porque nós estamos pregando para uma geração, literalmente carregando, irmãos, tantas doenças na almas emocionais. Eu tenho uma reunião marcada amanhã, e depois eu tenho que ir para um hospital psiquiátrico para visitar uma ministra de louvor em crise de esquizofrenia. Eu cheguei a entrar debaixo do chuveiro essa semana e dizer para Deus assim: se o Senhor não for curar quem eu ministro, se o Senhor não for curar quem eu aconselho, se o Senhor não for curar quem eu prego, qual o sentido de ser pastor, se eu não vejo o poder do Evangelho no rebanho? O Senhor não vai fazer, é só isso que o Senhor tem para mim, um evento, uma viagem? Isso não me ilude mais. Eu sonhei com a agenda quando eu comecei, hoje eu sonho com o poder de Deus. E o céu respondeu: vai ser feito conforme a sua fé. Aleluia. Carregue fé. Carregue fé. Carregue fé. Porque o céu vai fazer conforme a tua fé. Em segundo lugar, vamos correr. Se vai ser feito conforme a nossa fé, profetize milagres. Se o céu vai fazer conforme a nossa fé, vamos profetizar milagre. Vamos profetizar que esse ano o céu vai materializar coisas extraordinárias na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério, em cada conversa. Vai ser diferente. Por quê? Porque se vai ser feito conforme a nossa fé. Sabe quem que eu lembrei? Davi. Quando ele chegou no campo de batalha, e vocês conhecem demais. E aí, o Davi chega no campo de batalha, e o Golias grita. E ele resolve que vai enfrentar Golias. Quando ele resolve, o céu faz assim: vai ser feito conforme a tua fé. E ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o céu: vai ser feito conforme a tua fé. Aí entra o Eliabe: eu conheço seu coração, o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? E ele só desvia. Eu aprendi com Isaac, estudando, que tem poço que você desentulha, tem poço que você cava, e tem poço que você desvia. O poço da contenda e o poço do ódio, Isaac deixou para os filisteus. O poço que o pai Abraão tinha cavado, ele desentulhou, e ele cavou o próprio poço. Você precisa de cavar seu poço para falar com a sua geração. Você precisa desentulhar o poço que Abraão cavou, porque antes de chegar em nós já correu água sustentando a igreja, e nós precisamos beber nessas fontes novamente. Mas você precisa abandonar o poço.
Tem gente que é só ódio. Tem gente que é só contenda. Tem gente que não carrega nada para agregar, nem para a igreja, nem para a comunhão e nem para o ministério. Abandone poços, desentule poços e cave poços. Então o que Davi está fazendo? Ele abandona o irmão dele. É um poço que tem que abandonar. Depois o Saul fala, você não pode. Ele abandona o Saul. Mas quando chega a hora de enfrentar o gigante, o Davi fala assim: congregação de Israel, hoje vocês vão saber que Deus salva sem arma. Ele está profetizando que ele vai derrotar Golias sem espada e sem lança. Sabe o que ele está dizendo? Hoje vocês vão conhecer que dá para fazer sem estrutura. Se é segundo a fé, profetiza sem ter estrutura, que você vai fazer. Oh, aleluia, o céu escreveu: vai Davi, vai Davi, vai Davi. E eu tenho estudado a vida dele, e ele pegou a espada, e é interessante que ele pega a cabeça e a espada, e ele vem com a cabeça e com a espada, a cabeça e a espada. A cabeça ele leva para Saul. Israel está livre, meu rei. E a espada? A espada ele leva para o templo. Como eu amei isso. Ele coloca a espada lá na tenda do sacerdote Elimeleque. Um dia Saul manda o exército matar ele. A Mical protege, tem que fugir, não dá tempo de pegar comida, não dá tempo de pegar espada, não dá tempo de pegar lança. Ele para lá no sacerdote e fala: tem pão? Sacerdote: é o pão que foi trocado sábado. Se os homens estiverem guardados, não, está todo mundo santo. Ele até mentiu. Pegou o pão e comeu. Aí ele perguntou para o sacerdote: tem uma espada? Eu saí correndo e não tive tempo para pegar. O sacerdote falou assim: não tem nenhuma não, mas aquela que você doou quando matou Golias, a espada de Golias está aqui. Sabe o que ele está aprendendo ali? O templo devolve o que eu depositei no templo quando eu matava meus Golias. Aleluia. Se vai ser feito conforme a tua fé, profetiza. Quando Deus cumprir, entrega no templo. Quando vier tempo de crise, o templo devolve. E você vai vivendo conforme a sua fé. Aleluia, mas permita-me. Se é conforme a nossa fé, Jesus só vai na casa dele curar. Jesus gosta mais de ensinar do que de curar. Ele abandona o centurião para conversar com os judeus. E eu vim aqui hoje para falar isso. Escute, eu vim aqui hoje para falar isso. Ele abandona o centurião para conversar com os judeus. E ele vira e fala assim para os judeus: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas, ele diz: na verdade vos digo, que virão do ocidente, do oriente, e vão assentar na mesa, e os filhos do reino vão ser lançados nas trevas. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês andam comigo, vocês são meus discípulos, vocês são judeus, vocês têm a lei, e eu nunca encontrei em vocês o que eu acabei de encontrar em um pagão. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando se familiariza com o meu reino, perde a perspectiva de viver o extraordinário. Os discípulos poderiam ter ficado indignados: como assim, mestre? Ou no nosso mineirês: uai, mestre, isso aí é um centurião pagão, isso é um romano, está aqui só para comandar soldado. Jesus falou assim: eles vão vir do oriente e do ocidente, e eles vão atropelar vocês, porque aquilo que vocês acostumaram, para eles é extraordinário. Eis uma dificuldade
do crescimento da igreja. Eu acostumo com o pastor Alex, eu acostumo com a IBTA, eu acostumo com a estrutura, e eu não passo a acreditar mais que dá para ter milagre, que dá para crescer mais, que dá para ter desafio, que é preciso sonhar com coisas grandes. Eu sou filho do reino, acostumado com o reino, mas já estou perdendo a fé no rei do reino. Aí chega um que é novo, chegou agora, ele chega e vê lugar que está precisando da mão de Deus. Ele chega e vê estrutura para viver o extraordinário. Ele chega e vê, eu sempre sonhei com uma mesa dessa para Deus me usar. Aí eu estou aqui 20 anos e começa, pastor, toma cuidado aí, chegou agora e vai atropelar. Fala para quem está do seu lado assim, a fé fura fila. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tem alguns que chegaram agora, mas está chamando a atenção do mestre. Ele vai na casa deles levar provisão. Ele está dando chamado para a casa deles, Ele está dando unção para a casa deles, Ele está dando tempo integral para a casa deles, Ele está abrindo oportunidade para a casa deles. Você não concorda? Você não aceita de Jesus que filhos do reino serão lançados fora e virão de Roma, virão de longe, virão do paganismo, e aquilo que eu acho normal, Ele acha extraordinário. Aquilo que eu estou fazendo biquinho, Ele está dizendo, me dá Deus, me dá Deus, me dá Deus. Você vai ficar para trás. Não vai ficar. Ainda bem que mesmo assim vocês aplaudem. Não vai ficar. Permita uma palavra profética para alguns aqui. Você ficou para trás. Quando ela achou. Olha mais só. Você ficou para trás. Deus precisava ativar a igreja. Deus precisava continuar o projeto. Só que filho do reino acostuma com culto. Filho do reino acostuma com ministério. Filho do reino acostuma com a visão. E ele deixa de acreditar no extraordinário, na doação, na entrega. Ele começa a chamar a igreja de sistema. Ele está no meio, desfrutando de tudo e dizendo assim, sistema é bruto. Aí chega alguém novo, cheio de fé, e não chama de sistema, chama de reino, chama de casa de adoração. O Senhor está me dizendo, oh Yanai Wesley, que tem alguns atropelando a fila, furando a fila. É que eles estão acostumados a viver o extraordinário, enquanto outros acostumaram e familiarizaram com a igreja. Se você deixou a IBTA virar seu clube social, Deus vai levantar gente que acredita que ela é um meio de avançar o reino. Se você deixou a IBTA virar seu encontro de colegas que você gosta, o ano é do chamado. Jesus está maravilhado. Jesus está maravilhado. Você está maravilhado com Pedro, com João, ou com Tiago, ou com o André? Não, estou maravilhado porque chegou agora. Conheci agora. Primeira vez que eu vejo ele. Ele tem fé para esta casa que eu não encontrei em vocês ainda. Por que que o pastor está gostando tanto dele? Porque Jesus viu que ele tem fé que a gente não tem.
E se o céu decidiu que vai fazer conforme a fé, não é por ordem de quem doou mais, ou quem entregou mais, ou quem congregou mais. A fila está sendo selecionada. Quem tem mais fé para viver coisa grande aqui? Quem tem mais... Sabe o que Jesus está dizendo? Deixa eu organizar a fila. É judeu, fica aqui. Tem a lei, fica aqui. Está familiarizado, fica aqui. É centurião romano, mas está cheio de fé. Passa na frente, meu filho, fica aqui. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou precisando de gente com fé para levar adiante o que eu comecei neste lugar. Curva a tua cabeça. Tens a mesma fé de quando chegaste aqui? Ainda sonhas em ser usado neste altar? Familiarizaste com a igreja e esqueceste da chama? Tornou normal participar de reuniões de alinhamento, crescimento, implantação de visão? Já não consegues mais ver o extraordinário do eterno? Perdeste aquela chama de quando chegaste? Mas sente acolhido e amado, mas não sonha mais em fazer a diferença e ser uma coluna. Assim diz o Senhor: eu preciso levar para o próximo nível a igreja que aqui plantei, e haverá trocas na fila. Os de fé vão ocupar lugar dos acostumados. Homens e mulheres de fé vão ocupar o lugar dos que acostumaram e andam na engrenagem sem fé de que eu posso fazer. Eu disse, eu vou fazer, e até o final desse ano vocês colherão o fruto. Recebam a laiuesho. O que anda lá e gaisoi de clibihas. O bem ele com de clibihas, de clibihas. Não acostume com igreja pensando que é normal, porque não é. Igreja é o extraordinário de Deus na terra, é o corpo de Cristo na terra. Por mais que você tenha 10 anos, 15 anos, não acostume. Eu tenho 30 anos pregando, eu tenho que vir aqui crendo. O evangelho faz, o Espírito está sobre mim, Deus vai me usar, os dons vão manifestar. Alguém será... Não acostume com a agenda, não acostume com culto, não acostume com reunião. Acostume com o Espírito Santo, com fé, com poder, com o extraordinário. Deixe Jesus maravilhado, deixe Jesus maravilhado. A fé vai atropelar, a fé vai furar a fila. Não adianta falar mal, não adianta criticar, não adianta não gostar. Jesus está fazendo troca, Jesus está fazendo. Há uma diferença entre alguém que organiza um evento e entre alguém que organiza um banquete da graça. Há uma diferença em quem atrai estrelas e quem escolhe profetas. Há uma diferença entre cantar por cantar e entre paixão para adorar. Há uma diferença entre pregar por agenda e dinheiro e entre ser um profeta nas mãos de Deus.
aleluia, virão do ocidente, virão do oriente. Mas mestre, é pagão romano, e ele vai sentar na mesa com Abraão. Mas eu não concordo, eu estou aqui tem tanto tempo. E ele vai ser lançado fora. Quer nem usar o que ele falou. Fala mais, show. Você carrega expectativa de milagre? Você acredita nas direções de Deus para esta casa? Você acredita que este ano tem chamado de Deus para uma vida mais profunda? Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está visitando homens e mulheres que estão recebendo de Deus uma resposta. Pode chorar, pode ajoelhar aos pés do Senhor. É isso, Deus. Eu me acostumei com o meu ministério e eu esqueci que era para eu ser usado pelo Senhor. Eu me acostumei com a minha igreja e eu esqueci que eu tinha um chamado para queimar nas tuas mãos. Eu me acostumei com a minha rotina e eu esqueci que o céu quer me invadir e me levar a outras dimensões. Me perdoa, Deus, me restaura, Deus. Eu estou na semana profética. Eu quero avivamento para o meu ministério. Eu quero. Vai ser segunda fé. Aí você, mas eu tenho diploma, mas vai ser segunda fé. Mas eu cheguei primeiro, mas vai ser segunda fé. Tem gente que tem fé para dirigir culto. Tem gente que tem fé para ver o culto cheio. Você acha que Deus vai colocar quem na frente? Tem gente que tem fé para cantar, mas tem gente que tem fé que canta e Jesus batiza. Você acha que vai colocar quem na frente? Faz assim com as duas mãos, faz. Onde tiver duas mãos levantadas, recebe agora variedade de línguas, cânticos espirituais. Quem nunca falou em línguas, simplesmente agora recebe aí o fogo do Pentecoste e explode em línguas concedidas pelo Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Não é panelinha. Não é panelinha, é que a fé fura fila, a fé atropela. Deus coloca na mesa quem tem mais fé para o reino dele. Vai ser feito conforme a tua fé. Aleluia, meu Deus, irmão, o que é isso aqui? Vem comigo. Vai ser feito conforme a tua fé. Não deixe ninguém interromper sua fé. Vai ser feito conforme a tua fé. E alguém falou para você, desista. Deixa eu te explicar, volta aqui para mim. Deixa eu te explicar, as pessoas te amam. As pessoas te amam, sua esposa te ama, seu marido te ama, amigos que te amam. Quando você começar a sofrer por causa do chamado, quando você começar a sofrer por causa do chamado, as pessoas que te amam não vai suportar. Elas te amam, e elas vão chegar perto de você e dizer, desista, sai, vai para outro lugar,
vai para outra igreja, muda, entrega. Ei, tem um exemplo bíblico de uma mulher que falou para o marido: desista. A mulher de Jó falou para ele: desista. E eu não condeno ela, é o amor dela. Eu fui orar por um pastor e a esposa pediu: ora para Deus recolher, pastor Josué, eu não aguento mais, 95 anos. Por fim, e desculpe a franqueza, o médico mandou para casa. Sabe o que ela tinha que fazer? Dar banho e tirar as fezes com a própria mão do marido. E para desocupar leito, vai morrer em casa. E ela me chamou, eu entendo, ela não aguentava mais ver o sofrimento do marido. Quando alguém que te ama não aguenta ver a cruz que você carrega por causa do chamado, vai dizer: para, desista, entrega, vamos embora para os Estados Unidos, pega esse negócio para lá, você não nasceu para isso. Quando a mulher de Jó falou isso para ele, ele ainda tinha fé do lado de dentro. Ele levantou com a autoridade da fé e falou para ela: acabou de falar como louca, acabou de falar como louca. Por causa da fé que você carrega, você vai ter que virar para parente, para amigo, para marido, para esposa e falar assim: está falando loucura, está falando bobeira, está falando besteira. Eu não vou desistir, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me vocacionou. Fale para quem está do seu lado assim: tenha paciência comigo, eu tenho mais fé que você imagina. Aleluia, aleluia, aleluia. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Não, eu sei que ele vai se levantar na terra ainda. Andou desse malaiaçá. Olha aqui para mim. Primeiro round, Satanás apresentou: se tocar nele, os bens que ele tem, ele vai blasfemar. Deus falou: pode tocar em tudo, gela a espinha, viu, irmão? Deus falou assim: pode tocar em tudo que ele tem, tudo que ele tem está na tua mão. Satanás tirou tudo. Aí o Jó: não, eu vim, não vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tomou. Satanás voltou para o segundo round. Aí Deus me incitou contra ele. O homem é fiel, você viu, tem fé. É lógico que está com saúde, mas se o Senhor tirar a saúde, blasfema. E Deus: só não mate, você está proibido de matar. Eu já te dei tudo, agora eu te dou a saúde também. Ele foi lá e colocou câncer, feridas purulentas, câncer de pele, câncer maligno. O Jó pegou o caco de telha: quem me dera eu tivesse um ponteiro e lavrar nas pedras, que o meu Redentor vive, e que ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você pensa que Satanás voltou? Ele tinha que voltar. Ele foi a primeira, foi a segunda, ele tinha que voltar. Oh, eterno, o homem é crente mesmo, né? Voltou não. Eu imagino que ele fez uma reunião com os demônios lá no mundo espiritual das trevas, e quem sabe um demônio sugeriu para ele: ô Senhor das trevas, está na hora de apresentar lá no culto do eterno, porque só tem que voltar lá. Só foi a primeira, foi a segunda, e ele volta lá mais não. Por causa de Jó não. Por que não? Porque tudo que podia tocar eu já toquei, e o homem não deixa de adorar. Volta. Capítulo 3 em diante, Satanás saiu de cena. A história segue entre Jó e Deus. Sua fé afasta o inimigo. Ele tocou no seu nome e você continuou. Ele tocou na sua honra e você continuou. Ele tocou nos seus filhos e você continuou. Ele tocou no seu ministério e você continuou. Aí ele tocou nas suas finanças, você continuou. Aí ele tocou no seu emprego e você continuou. Aí ele tocou em parente de sangue e você continuou.
Aí Ele tocou nos seus bens e você continuou. Aí Ele tocou na sua saúde e você continuou. A única coisa que Ele pode fazer agora é te matar. Mas Deus falou: não mata não, porque nele você não toca. Ele falou: ali não adianta mais mexer, deixa viver o que Deus tem com eles, porque é gente cheia de fé. Quer tocar mais onde encardido? Nós não vamos parar de avançar e de adorar o nosso Deus. Agora permita, e eu concluo. Se é segunda fé, tenha plano para Deus honrar esse ano. Jorão foi visitar Eliseu, você já ouviu isso? Eliseu falou: pega o arco, pega a flecha, aponta para a janela, apontou, atirou. Ele pegou e o Eliseu colocou a mão na mão do rei e falou assim: flecha do livramento do Senhor, fere a terra. E ele feriu 3 vezes. E o Eliseu ficou indignado. Hoje você poderia ferir os sírios 6 vezes. Eu te avisei que era flecha do livramento. Quando eu mando você fazer um ato profético atirando flecha, você atira só 3 vezes. E o profeta ficou indignado. Eu vi um podcast do Bill Gates. E o Bill Gates, diante de uma moça americana, ele fala assim para ela: toma aqui meu cheque, moça. Qual valor você quer ganhar agora? E ela escreve $1 milhão. Devolve para ele. E ele fala assim: como você é burra. Você está diante de um dos homens mais ricos do planeta. Eu te dou um cheque em branco para você escolher qual valor que você quer ganhar. Por que você não escreveu 100 bilhões? Se eu não cumprisse, pelo menos o mundo conheceria que eu não tenho palavra. Mas eu ia te dar o que você escrevesse. E você escreveu $1 milhão. O céu está dizendo para você que vai ser conforme você crê. Onde é que você vai pregar? Irmão, se é conforme eu creio, Deus ainda vai me usar para sacudir esse mundo. Se Ele vai fazer, eu não sei, mas que eu creio, eu creio. Mas Ele costuma fazer o que a gente crê. Fala mais sobre que a vão ficar de pé. Onde você está com fé para chegar? Onde você quer que a IBTA chegue? Como que você quer que seja a próxima conferência? O que você quer viver até o final desse ano? Aleluia. Eu virei para minha esposa e falei assim: qual carro você quer dirigir? E desenha a casa que você quer morar, que eu vou construir. Ela falou assim: Isabela, deu a louca no seu pai. E ela desenhou e eu guardei, está dentro da minha pasta, a planta da casa que ela quer morar e o carro que ela quer. Mas isso aí é nada não, viu? Para o reino, estou sonhando com outras coisas. Lá mais show. Só pediu, pastor Alex, e Deus lhe dá. Essa noite, diz o teu Deus, o que lá me raiacei, contemplo que ne res. Estou juntando as noites, faço mais uma. I declare de que res, mas estou usando desta semana para levantar vocacionados. Coloco uma chama dentro da vossa membresia e vou quebrar com a chama que acendo essa semana escolhas de cultos, escolhas de quem vai ouvir, escolhas do que participar. A chama vos obrigará. Eu vou estar em tudo,
Eu vou participar de tudo e eu quero estar presente em tudo, porque estou eu levantando fogo para queimar na alma dos membros que te dei, acendendo chama naqueles que eu chamei. Não precisará de estar escalado, não precisará de saber quem ministrará, e não precisará de ser chamado. Meu fogo queimará durante o dia, e terá desejo pela minha obra e pela minha casa, como um sinal que estou falando, estou fazendo e continuarei a fazer. Recebam porção dobrada do meu Espírito e fogo do meu altar agora. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, porção dobrada do Espírito Santo na tua vida agora, agora, agora. Faz assim com as tuas mãos para o céu. Faz assim com as tuas mãos para o céu. Mantém seu olho fechado, porque nesse momento o Eterno está visitando com fogo do Pentecoste. Vocacionados que Ele acende uma chama, será guiados por fogo, será levado por fogo, virá adorar por fogo. O Eterno está acendendo chama naqueles que Ele chamou. Oh Deus, eu te peço, onde tiver duas mãos levantadas, toca, toca, toca de maneira sobrenatural, para ela saber, para ele saber que o Senhor está enchendo, está chamando e vai fazer. Recebe agora um toque totalmente sobrenatural na própria carne. Estou renovando tua saúde. Estou tocando o teu corpo físico. Estou quebrando o diagnóstico da medicina. Tem alguém que quer debruçar aqui no altar? Eu tenho um chamado e eu vou queimar. Sai do teu lugar e venha. Receba a porção dobrada do Espírito Santo. 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 Receba fogo do Pentecoste. Receba fogo do Pentecoste. Receba a porção dobrada. Receba fogo do Pentecoste. Receba o fogo. Vai, mano, o de que não é fogo de que racha. Ele é louco de que ele rala o de que ele racha. Ele é louco de que ele racha. Ele que ele racha. Um dia vão perguntar assim: você já teve vontade de parar? E você vai dizer: não. Você já teve vontade de entregar? Não. Pastor, quando você sepultou 2 filhos, só teve vontade de parar? Não. Pastor, quando o senhor perdeu o carro na feira um dia, só teve vontade de parar? Não. Pastor, quando o senhor estava muito desanimado, só teve vontade de parar? Não. O senhor nunca teve vontade de parar? Não. Por que não, pastor? Eu sou movido por fogo. Quando as coisas pioram, eu não diminuo meu chamado, eu aumento, meu Deus. Eu vou sair desse fundo desse poço, eu vou dar a volta por cima. Deus vai me usar.
Deus vai me usar. Você teve vontade de parar? Não? Tive não. Eu tive vontade de levantar da cinza. Eu tive vontade de levantar do fundo do poço. Quem carrega fogo não planeja parar. Quem carrega fogo planeja assim: eu vou vencer, eu vou sair dessa. Deus vai me usar. Onde o Senhor estiver, acender desse fogo. Toca Deus, toca Deus, toca Deus. Ai.